Sob o sol escaldante do meio-dia, Luana, de 25 anos, chegou para buscar seu pai, que tinha a liberdade agendada para aquele dia. No entanto, a esperança transformou-se num pesadelo quando policiais corruptos exigiram suborno, desencadeando uma sequência de coragem, provas gravadas, ataques brutais e a revelação de uma rede obscura. Esta história culmina no mistério de R que paira no ar. O sol a pino brilhava intensamente sobre a cidade, fazendo o asfalto das ruas refletir uma luz ofuscante. Luana, uma mulher de 25 anos, de pele clara e cabelos negros presos num rabo de cavalo impecável, caminhava com firmeza passando pelo portão de ferro da delegacia de polícia, pintada num tom de marrom institucional. Seu uniforme consistia numa camisa branca de mangas curtas, cuidadosamente posta para dentro de uma saia cinza preguiada. Meias brancas longas cobrindo os joelhos e sapatos pretos lustrados contrastavam com a poeira que subia da rua. Na mão direita, ela segurava uma pasta azul contendo documentos cruciais, símbolo da esperança que cultivara há meses. Cada passo era firme, cheio de convicção. Como se o mundo exterior, quente e barulhento, não conseguisse penetrar a muralha de sua determinação. Ao atravessar o pátio lotado de viaturas oficiais, Luana ergueu o rosto e encarou o prédio principal que se erguia imponente. As paredes de concreto pintadas de bege pareciam sólidas, adornadas pelo brasão da polícia que refletia a luz solar. Atrás da porta de vidro, ela já podia ouvir o burburinho da atividade. O toque incessante dos telefones, o som das botas dos policiais no chão e conversas apressadas que se sobrepunham. Seu coração batia acelerado, não de ansiedade, mas de uma felicidade impaciente. Esperava o momento em que poderia abraçar seu pai, que seria libertado hoje. Aquele seria um momento capaz de apagar todas as longas feridas que haviam sofrido. Sem hesitar, Luana entrou. O ar-condicionado, incapaz de vencer o calor tropical do meio-dia, deixava o ar abafado. No entanto, ela não reclamou. Seu olhar varreu o salão cheio, mesas de madeira com pilhas de inquéritos e mapas da região. Alguns policiais viraram a cabeça por um momento, avaliando sua aparência tão arrumada, e logo voltaram a se ocupar com seus próprios assuntos. Um atendente na recepção perguntou o que ela queria. Com voz firme, Luana disse o nome do pai e entregou uma ordem judicial. Após analisar o documento, o agente indicou a Luana o caminho para a sala administrativa no interior do prédio. O coração de Luana batia cada vez mais rápido enquanto ela percorria o corredor de cor creme, frio e com cheiro de papel velho. Cada passo parecia aproximá-la do fim de uma longa espera. Não havia a menor dúvida. A pasta azul em sua mão era a prova legal de que o caso do acidente de seu pai havia sido resolvido amigavelmente e que não havia razão jurídica para mantê-lo detido por mais tempo. Respirando fundo, Luana empurrou a porta da sala administrativa, pronta para cumprir a missão do dia, buscar seu pai e levar para casa a paz com que tanto sonhavam. A sala administrativa parecia sufocante, apesar do zumbido do ar-condicionado. As paredes estavam cobertas por quadros de avisos desgastados. Papéis e circulares descascavam nos cantos. Atrás de uma grande mesa de madeira abarrotada de pastas, estava sentado o sargento Brandão, um policial de corpo robusto, maxilar quadrado e cabelo raspado estilo militar que refletia a luz fluorescente. Seu olhar era frio e avaliador, tornando o ar da sala ainda mais pesado. Luana permaneceu ereta diante dele, com a pasta azul na mão. Sua convicção permanecia inabalável de que todos os documentos que trazia eram legítimos e completos. Brandão recebeu a pasta sem sorrir. Seus dedos grossos viravam página por página, lendo com movimentos lentos, mas calculados. Seus olhos paravam ocasionalmente como se procurassem algo que só ele sabia. O silêncio criado era opressor, como se cada segundo aumentasse o peso no peito de Luana. Ela podia sentir a aura de poder que emanava de cada gesto de Brandão. Como se aquela sala se curvasse apenas ao seu controle. Quando finalmente fechou a pasta com uma batida suave, Brandão olhou para Luana com mais nitidez. Sua voz era grave e profunda, quebrando o silêncio da sala.
Se você quiser levar seu pai para casa hoje, prepare uma taxa administrativa de R$ 10.000, disse ele secamente. As palavras atingiram os ouvidos de Luana como uma marretada, fazendo a sala parecer encolher. Num instante, o tic-tac do relógio de parede tornou-se ensurdecedor. Luana respirou fundo, os olhos fixos em Brandão. Por trás da serenidade de seu rosto, a raiva acendia lentamente. Ela sabia com certeza que não havia um único artigo nos documentos que entregará que exigisse pagamento. Aquele pedido não era um procedimento legal, mas uma extorsão descarada. Sua convicção endureceu. Ela não deixaria essa injustiça passar batida. Luana encarou Brandão sem vacilar. Seu peito subia e descia, contendo uma explosão de emoção. O silêncio que pairava se quebrou quando ela respirou fundo e, com uma voz firme que ecoou pela sala, disse: "Não há qualquer obrigação de pagamento." Sua mão apontou diretamente para o acordo de paz colado na pasta azul. Um documento válido assinado pela família da vítima e pelos advogados. Cada palavra que saía de sua boca soava como um martelo de juiz batendo na mesa, reafirmando que o acordo havia encerrado todas as demandas. Seu olhar era afiado. Recusava-se a baixar a cabeça, mesmo diante da figura de Brandão, muito maior e cheio da autoridade da farda. Brandão franziu a testa, o maxilar tenso. Seu olhar se estreitou, mas Luana permaneceu firme. O homem recostou-se na cadeira com um movimento brusco, depois inclinou-se para a frente. Ambos os cotovelos pressionaram a mesa de madeira cheia de pastas velhas. "Você acha que tudo se resolve com a assinatura nesse papel?", disse ele, elevando o tom. Sua voz tremia, segurando a raiva. "Você não entende o procedimento? Isso é uma questão legal, não apenas um acordo de família." As palavras saíram como um chicote, tentando intimidar, mas Luana não vacilou. A atmosfera da sala congelou de repente. Vários policiais que antes estavam ocupados com seus trabalhos agora olhavam com total atenção. Seus olhares eram uma mistura de surpresa e diversão. Alguns seguravam sorrisos cínicos, outros sussurravam baixinho como se esperassem o próximo ato do show. O ar, antes abafado, agora parecia mais denso. Como se as paredes da sala prendessem a respiração. O tic-tac do relógio soava claro, marcando cada segundo da tensão que se estendia. No entanto, Luana ficou em silêncio por um momento, olhando Brandão diretamente nos olhos, sem tremer. Pesando as próximas palavras com a precisão de quem tem certeza da verdade. Com um passo firme, ela avançou meio passo em direção à mesa. Sua voz soou novamente alta e cheia de convicção. "Este acordo é válido, testemunhado por advogados e autoridades locais. Não há nenhum artigo que estipule dinheiro extra. O que o senhor está fazendo agora é extorsão, e eu não pagarei um centavo." As palavras eram afiadas e frias, cortando o ar da sala como uma lâmina. Os policiais que assistiam ficaram em silêncio. Alguns foram forçados a engolir o riso que estava prestes a estourar. Luana permaneceu ereta. Seu corpo irradiava uma coragem inabalável, marcando o início de uma resistência que transformaria aquele encontro numa batalha de vontades. A paciência de Luana que ela mantivera desde o início finalmente ruiu. Seu peito ardia, sua respiração ficou curta e seu coração batia tão forte que podia ouvi-lo nos próprios ouvidos. Sem esperar a próxima palavra de Brandão, ela avançou, pegou o papel da cobrança indevida que ainda estava sobre a mesa e, com um movimento rápido, rasgou-o em grandes pedaços. O som do papel rasgando ecoou agudo na sala subitamente silenciosa, perfurando o ar tenso como o estalo de um chicote quebrando o dia. Pedaços de papel voaram e caíram no chão, criando uma cena que parecia marcar o colapso da falsa autoridade mantida por Brandão. O olhar de Brandão ficou vermelho de fúria instantaneamente. Seu maxilar travou. As veias do pescoço saltaram e suas mãos fecharam-se em punhos com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Luana, ainda parada à sua frente, podia sentir o calor. A raiva que emanava daquele corpo robusto era como uma brasa pronta para explodir a qualquer momento. Os olhos afiados de Brandão transformaram-se num olhar selvagem.
encarando Luana como se quisesse engolir sua coragem inteira. Mas Luana não recuou. Seus pés estavam firmes, ombros erguidos e olhar nem um pouco intimidado. Ao redor deles, alguns policiais que antes assistiam com risinhos agora congelaram. A conversa sussurrada parou completamente e o som do relógio tornou-se o único ruído audível. Alguém engoliu em seco ruidosamente. Outros trocavam olhares com rostos atonitos. A tensão que explodiu tão rápido fez a sala parecer perder o ar. Até o zumbido do ar-condicionado pareceu desaparecer, substituído por um silêncio ensurdecedor. Todos esperavam o que aconteceria a seguir. Percebendo que a linha entre o procedimento legal e a violência havia sido cruzada, Luana moveu a mão que ainda segurava os restos do papel, encarando Brandão com um olhar afiado como uma faca. Sua voz saiu baixa, mas firme. Cada palavra continha uma força difícil de contestar. Ninguém vai me intimidar. Nem o senhor, nem ninguém. A justiça não se compra com dinheiro sujo. A frase ricocheteou nas paredes da sala silenciosa, deixando um eco longo que abalou a coragem de todos que ouviram. Diante da fúria ardente de Brandão, Luana permaneceu firme como uma parede inabalável, tornando-se o centro de uma tempestade que desafiava não apenas um policial, mas todo um sistema que protegia silenciosamente a arbitrariedade. Luana não deu chance para Brandão voltar a falar. Com um movimento decidido, ela enfiou a mão na bolsa preta e sacou o celular. A tela acesa refletiu instantaneamente a luz no rosto rígido de Brandão. Sem hesitar, Luana apertou o botão de gravar e ergueu o celular na altura dos olhos, encarando o homem à sua frente. Sua voz saiu alta e clara. Estou gravando isso como prova. O policial identificado como Brandão está extorquindo minha família, exigindo R$10.000, mesmo com o caso já pacificado e encerrado legalmente. A declaração ecoou forte na sala administrativa subitamente silenciosa. Brandão ficou tenso, o maxilar rígido e as mãos fechadas na borda da mesa. Alguns policiais que estavam sentados relaxados viraram-se com rostos chocados. Alguns prenderam a respiração, outros sussurraram entre si. A câmera do celular capturava cada detalhe. O olhar inquieto de Brandão, o suor surgindo em suas têmporas e o ar que de repente parecia pesado. Luana permaneceu de pé, seu corpo tornando-se um centro de atenção impossível de ignorar. Cada centavo que o senhor pede é extorsão, continuou Luana com firmeza. Seus olhos não vacilavam. Vou espalhar essa gravação para a mídia e para a corregedoria para que todos saibam a verdade. As palavras caíram como golpes, paralisando quem as ouvia. Brandão tentou abrir a boca, mas nenhum som saiu. A tensão aumentava. Até o som do ar-condicionado parecia ter sido engolido pelo silêncio. Sem esperar mais reação, Luana fechou a pasta azul, pegou sua bolsa e saiu com passos rápidos e firmes. Seus sapatos pretos batiam no chão com um som forte que quebrava o silêncio. Ela não olhou para trás, não disse mais nenhuma palavra, deixando a sala agora cheia de olhares ansiosos e sussurros temerosos. Cada passo seu era uma declaração de que a coragem não podia ser silenciada e a prova já estava em suas mãos. Assim que a porta de vidro da delegacia se fechou atrás dela, Luana caminhou decidida para o pátio iluminado pelo sol escaldante. O ar quente de fora parecia acolher seus passos firmes. No entanto, essa calma foi quebrada num instante quando um golpe forte atingiu suas costas. Seu corpo foi impulsionado para a frente e ela caiu no chão de cimento áspero. O som do impacto do corpo contra a superfície dura quebrou o silêncio do pátio, fazendo alguns cidadãos que esperavam por outros assuntos pularem de susto. Uma dor aguda irradiou da omoplata para todo o corpo. Mas o que doía mais era a súbita consciência de que o ataque viera por trás, de alguém que deveria defender a lei. Enquanto tentava apoiar o corpo com as palmas das mãos, uma sombra enorme cobriu a luz do sol. Brandão estava de pé sobre ela, ofegante. Rosto vermelho de fúria. Olhar selvagem como um animal que perdeu o controle. Sem dar chance para ela se levantar, ele desferiu um soco em direção a Luana. Um golpe atingiu o ombro, seguido por outro na lateral do corpo.
O som duro das botas e dos punhos misturava-se com gemidos baixos que Luana não conseguia conter. Cada ataque parecia destinado a destruir a coragem que ela acabará de demonstrar lá dentro. No entanto, por trás da dor lancinante, sua consciência permanecia alerta, recusando-se a render-se ao medo. Alguns policiais perto da porta apenas assistiam, alguns até continham risos cínicos. Ninguém se moveu para parar a violência que claramente violava a lei. Alguns civis que testemunhavam a cena da área de estacionamento gritaram assustados e tentaram se aproximar, mas foram imediatamente bloqueados por outros agentes que permaneciam com rostos inexpressivos. Uma senhora que gritou por socorro foi empurrada para trás com brutalidade, enquanto um jovem que tentava filmar foi ameaçado para se afastar. O pátio da delegacia, que deveria ser um lugar seguro, transformou-se numa arena. A violência permitida expunha a injustiça diante dos olhos do público. Embora seu corpo doesse e ela começasse a sentir gosto de sangue no canto da boca, Luana recusou-se a chorar. Ela prendeu a respiração, forçou os joelhos a sustentá-la e olhou para Brandão de baixo com um olhar não menos afiado. Cada golpe recebido apenas acendia o fogo de uma resistência maior em seu coração. Ao seu redor, o ar quente da tarde misturava-se com poeira, cimento e uma tensão sufocante, mas sua determinação era inabalável. Golpe após golpe poderia ferir seu corpo, mas não seria capaz de quebrar a coragem já enraizada. Em meio aos risos cínicos dos policiais e olhares de pena dos cidadãos impotentes, ela se preparava para levantar, para revidar de uma forma que faria o pátio daquela delegacia testemunhar que a coragem de uma mulher não pode ser apagada com violência. Luana suportou a dor que ia das costas ao ombro, enquanto o sangue quente escorria do canto da boca para o queixo. Sua respiração estava pesada, mas seu olhar não perderá o brilho da firmeza. Ao redor, o sol do meio-dia aumentava a ardência na pele ralada pelo asfalto, mas apenas alimentava o espírito que queimava em seu peito. Ela recusava-se a curvar-se. Com uma força nascida da determinação, e não apenas dos músculos, Luana pressionou as palmas das mãos contra o chão de cimento quente, endireitou os joelhos e levantou-se lentamente. O movimento foi tão firme que todos que assistiam prenderam a respiração, surpresos com a tenacidade inabalável. O olhar de Luana atravessou diretamente os olhos de Brandão, parado não muito longe. Não havia medo. Apenas um brilho de raiva transformado em pura coragem. Seu corpo esguio estava ereto, ombros erguidos e pés plantados firmemente como raízes de árvore perfurando a terra. Brandão ficou em silêncio por um instante, talvez sem esperar que a mulher que acabará de espancar pudesse se levantar com tal calma. Seus olhares se encontraram num silêncio que subitamente engoliu os sons do pátio da delegacia. O ar, antes barulhento pelas risadas, agora congelava, esperando a próxima explosão. Num instante quase imperceptível, Luana moveu-se com um golpe relâmpago nascido da coragem e precisão. Sua perna voou alto e atingiu em cheio o rosto. O som do impacto do sapato contra o osso soou agudo, seguido por um grito contido da multidão. O corpo robusto tombou para trás, perdendo o equilíbrio como um saco pesado sendo derrubado. Sem dar tempo para o oponente respirar, Luana aproveitou o momento. Ela avançou 2 passos, agarrou a farda de Brandão, que agora cambaleava, e com força total levantou o corpo do homem alguns centímetros do chão. O suficiente para afirmar que a força de vontade pode superar a lógica da diferença física. Com um baque forte que fez o chão vibrar, Luana jogou Brandão no chão. O som da cabeça e das costas batendo no cimento quebrou o silêncio, ricocheteando nas paredes da delegacia, ecoando como uma marreta atingindo a injustiça. Todos que assistiam congelaram. Os policiais que antes assistiam com risos cínicos agora estavam calados. Alguns recuaram inconscientemente. Cidadãos que antes apenas ousavam sussurrar agora olhavam com olhos arregalados, percebendo que acabavam de testemunhar uma coragem incomum. Uma coragem nascida da certeza de que a verdade não pode ser repelida. No silêncio repentinamente denso, Luana permaneceu no meio do pátio com a respiração regular. Seu corpo irradiava uma mensagem incontestável: não há violência capaz de subjugar a vontade de fazer justiça.
Ainda com a respiração ofegante, Luana abaixou-se e pegou seu celular que caíra no cimento quente. A tela estava cheia de poeira e um pouco manchada com sangue de sua mão, mas continuava acesa e brilhante. Naquele instante, ela viu o ícone da câmera ainda piscando. A gravação nunca parou. Todos os momentos de violência, desde o início até ela derrubar Brandão, foram gravados com clareza. O chute pelas costas, os golpes brutais, até sua coragem em revidar o ataque. Seu coração batia forte, não de medo, mas porque sabia que a prova mais forte estava agora em suas mãos. Ela limpou a poeira da tela com a manga da blusa branca e olhou para a câmera por um segundo, garantindo que nenhum segundo do ocorrido fosse perdido. A mão de Luana tremia um pouco, talvez pela adrenalina restante ou pela dor no ombro que ainda latejava, mas sua determinação não vacilou. Com um movimento decidido, ela apertou o botão de enviar e selecionou o grupo da família, que incluía parentes e amigos próximos. Escreveu brevemente: por favor, espalhem. Prova de extorsão e violência policial. Sem esperar resposta, continuou fazendo o upload do vídeo para as redes sociais que alcançavam o público mais rapidamente. O sinal de internet forte no pátio da delegacia fez o processo fluir. A barra de progresso na tela movia-se rápido, como se corresse contra os segundos críticos que se desenrolavam ao seu redor. A primeira notificação chegou em poucos minutos. Depois, o som de plim soou alto no meio do silêncio tenso. Mensagens de apoio da família e amigos chegavam uma após a outra. Alguns perguntavam como ela estava, outros prometiam espalhar o vídeo imediatamente, e alguns amigos jornalistas responderam rápido para levar o caso ao noticiário. Pouco depois, os sinais de compartilhamento e comentários de outras redes sociais começaram a chegar, indicando que a gravação começava a viralizar. Luana ergueu o rosto, olhando ao redor com um olhar agora ainda mais firme. Sim. O que ela fez transferiu a luta do pátio da delegacia para os olhos do grande público. Um lugar onde a verdade é difícil de esconder. O pânico começou a rastejar entre os policiais. Alguns que antes apenas assistiam agora se moviam inquietos. Alguns corriam para fechar as portas da delegacia. Outros gritavam para os cidadãos não se aproximarem. Brandão, ainda cambaleando ao levantar-se do chão, olhava para o celular na mão de Luana com ódio evidente, mas seus passos eram hesitantes. Do lado de fora da grade, mais e mais pessoas se aproximavam após ouvirem a confusão. Elas levantavam seus celulares, filmando através das grades e janelas, adicionando uma camada de testemunhas impossível de silenciar sob o sol forte daquela tarde. O pátio da delegacia transformou-se num palco de revelação. Luana parada no centro do círculo, com o celular na mão como uma arma muito mais afiada que qualquer soco ou chute. Uma arma capaz de abalar o sistema que há tanto tempo se protegia atrás dos muros daquele prédio marrom. No meio do pátio cada vez mais cheio de vozes de cidadãos e passos de policiais inquietos, Luana mantinha-se ereta com o celular na mão quando um funcionário público civil aproximou-se devagar. Um homem magro com uma camisa branca desbotada olhava ao redor alerta, garantindo que nenhum olhar superior o monitorava. Seu rosto estava pálido, suor escorrendo. Embora o vento soprasse das árvores no canto do pátio naquela tarde, ele inclinou o corpo e sussurrou no ouvido de Luana. Sua voz era quase inaudível. Seu pai. Devia ter saído ontem, disse apressado. Como se cada palavra pudesse desencadear perigo. A frase curta atravessou o barulho como um alarme. Luana aguçou os ouvidos, coração batendo forte, percebendo que suas suspeitas iniciais agora ganhavam forma real. O sussurro do homem continuou, agora mais firme, embora ainda tentasse disfarçar. Ele explicou que Brandão, junto com alguns superiores, atrasou propositalmente o processo de libertação do pai de Luana. O atraso não era por procedimento legal, mas um plano arranjado para pressionar a família a pagar a taxa administrativa que parecia legítima. Cada palavra saía como uma faca descascando as camadas de mentiras que cobriam a face da lei naquela delegacia.
Luana ouvia com o maxilar travado, os fragmentos dos eventos, o pedido de dinheiro, a atitude fria, Brandão, até os risos cínicos dos outros policiais, de repente tornaram-se um mosaico claro revelando a ganância oculta sob a máscara da autoridade. Mas o segredo mais chocante veio no final do sussurro. O funcionário mencionou um fluxo de verba ilícita que corria de cada taxa administrativa direto para as mãos de uma figura de alto escalão, intocável até então. O nome não foi dito claramente, apenas disfarçado com uma letra, R. Embora fosse apenas uma letra, o peso era como uma bomba explodindo nos ouvidos de Luana. O homem baixou a cabeça ainda mais. Seus olhos moviam-se inquietos, depois acrescentou que R tinha uma rede vasta capaz de controlar agentes do nível mais baixo até o alto comando. Não é de se estranhar, disse ele baixinho, que cada caso envolvendo esse nome sempre evapore sem deixar rastros. Luana ficou em silêncio por um momento, olhos fixos na multidão que agora ficava mais densa, mas seus pensamentos corriam longe. Tudo o que acabará de ouvir explicava por que desde o início, o processo de libertação de seu pai estava cheio de irregularidades. Diante dela agora não estava apenas Brandão para enfrentar, mas uma força maior que se estendia muito acima daquela delegacia. Seu olhar endureceu, a respiração se realinhou. O que a princípio pensou ser apenas uma questão de extorsão transformou-se no nó de um esquema criminoso mais profundo, uma conspiração envolvendo dinheiro, poder e pessoas que sempre foram imunes à lei. Sob o sol impiedoso da tarde, Luana sentiu sua determinação solidificar. A batalha ainda não acabará e a verdade que ela segurava agora tornava-se uma arma muito mais valiosa do que apenas uma gravação de vídeo. Em meio ao tumulto da multidão que esquentava, um jovem policial com uniforme caqui impecável aproximou-se devagar. Seu rosto estava sério, a respiração parecia contida e seu olhar irradiava uma inquietação impossível de esconder. Soldado Tiago, nome na placa em seu peito, olhava ao redor com cautela, garantindo que nenhum superior notasse seus passos calculados, como alguém prestes a entrar em território proibido. Quando a distância entre eles era de apenas alguns passos, ele inclinou o corpo e falou com uma voz que era quase um sussurro. Luana, disse ele devagar, você precisa saber de algo muito maior do que parece. A frase de abertura fez o tempo parecer parar. O barulho do povo e os gritos dos policiais ao redor soaram distantes e abafados. Luana olhou para Tiago com a testa franzida. Seu peito voltou a bater rápido. O jovem policial abaixou um pouco a cabeça. Sua voz ficou mais profunda, porém baixa. Seu pai não é apenas um detento num caso de acidente. Ele é a testemunha-chave numa investigação de grande corrupção envolvendo autoridades federais, revelou. As palavras foram ditas como um raio em céu azul, quebrando o entendimento que Luana mantinha até então. Todas as peças subitamente se encaixaram, o atraso na soltura, o pedido de dinheiro absurdo e a atitude dos policiais que desde o início parecia suspeita. Tudo agora parecia claro como parte de um grande jogo mantido em segredo propositalmente. Tiago olhou para o prédio da delegacia com ansiedade antes de continuar. A libertação do seu pai foi atrasada de propósito, disse ele firme, para que as ameaças e a pressão continuassem a cercá-lo. Eles querem forçar sua família ao silêncio e assustar seu pai para que não abra a boca. Sua respiração soava pesada como se liberasse um fardo guardado há tempos. A cobrança de 10.000 é só uma porta pequena, completou. Uma isca para manter vocês ocupados na superfície, enquanto a rede nos bastidores prepara um passo muito mais sombrio. A fala pairou no ar como uma névoa densa, confirmando que o que Luana enfrentava não era mais apenas extorsão de policiais de rua, mas um esquema criminoso estruturado e sistemático. Luana sentiu o sangue gelar. Ela olhou fixamente para Tiago, captando a sinceridade nos olhos do jovem soldado. Ao redor deles, os gritos do povo e dos policiais pareciam desaparecer, substituídos pela consciência amarga de que sua batalha acabará de subir para um nível mais perigoso. Brandão e as taxas administrativas eram apenas a face superficial de um polvo de corrupção que se estendia até o centro do poder. Luana cerrou os punhos, sentindo a determinação endurecer ainda mais.
se seu pai era de fato uma testemunha-chave, então essa luta não era apenas uma questão de família. Era uma batalha para expor crimes protegidos pelas paredes do poder. A imagem de alguém de dentro corajoso como Tiago agora tornava-se uma pequena luz na escuridão da conspiração, sinalizando que a resistência ainda era possível. O som de passos e gritos da massa começou a ecoar pela rua em direção à delegacia. Em pouco tempo, o pátio, antes ocupado por apenas alguns cidadãos, transformou-se num mar de gente revoltada. Vieram depois de ver a gravação ao vivo espalhar-se rápido pelas redes sociais. Pessoas das ruas próximas chegavam em massa. Alguns ainda com roupas de trabalho. Outros vinham com a família. O sol escaldante não impedia o ânimo deles. No ar quente, ouviam-se gritos altos: justiça, e prendam o policial corrupto. As vozes ricocheteavam nas paredes do prédio, aumentando a vibração que abalava o coração de quem estava lá dentro. No meio da multidão, alguns repórteres locais erguiam câmeras e microfones, transmitindo ao vivo de vários ângulos. Cabos de equipamentos moviam-se entre as pernas da massa, conectando cada segundo do evento às telas de milhares de pessoas lá fora. O foco das câmeras estava em Luana, parada no pátio. Seu rosto ainda sujo de suor e manchas de sangue tornara-se símbolo de coragem no meio do turbilhão de tensão. A voz de um repórter ecoava num alto-falante portátil, citando o nome de Brandão e reforçando as acusações de extorsão e violência que acabaram de ocorrer. Cada palavra dita incitava ainda mais a raiva do povo, transformando a multidão num muro moral exigindo responsabilidade legal. Brandão, machucado, tentou aproveitar o caos. Com o rosto inchado e passos mancos, tentou esgueirar-se pela lateral do prédio, buscando uma brecha para fugir. Mas seus movimentos não passaram despercebidos. Alguns cidadãos perto da grade fecharam o caminho imediatamente, enquanto outros formaram uma barreira para bloqueá-lo. Não deixem ele fugir, gritou um homem de meia-idade com voz retumbante. Brandão tentou forçar a passagem, mas cada passo era bloqueado. O olhar cheio de raiva da população o deixava cada vez mais encurralado. Não havia onde se esconder. Cada canto do pátio agora tinha olhos vigiando. A atmosfera ficou ainda mais tensa quando o som de sirenes de viaturas explodiu vindo da avenida principal. 3 veículos policiais aproximaram-se em alta velocidade. As luzes vermelhas e azuis giravam rápido, aumentando a tensão no ar já denso. Pneus cantaram quando os carros pararam bruscamente em frente ao portão. Vários policiais com equipamento completo desceram apressados. Alguns traziam escudos e cacetetes. A população na linha de frente recuou meio passo, mas ninguém foi embora de verdade. Os gritos de protesto ficaram ainda mais altos, abafando o ronco dos motores. No meio daquele tumulto, Luana permanecia firme sob o sol, sendo o eixo que segurava a corrente de tensão. A delegacia, antes símbolo de poder, agora virava o centro de um cerco popular exigindo a verdade. No meio da confusão, gritos da massa e sirenes ainda uivando, um som metálico sibilou suavemente na lateral do prédio. Todos os olhos no pátio viraram-se quando a porta lateral da delegacia se abriu de repente. De lá surgiu a figura que Luana conhecia tão bem, seu pai. O homem de meia-idade saiu com passos trôpegos. Seu corpo parecia magro após meses atrás das grades. O rosto parecia cansado, a pele pálida sob o sol forte. Mas seu olhar continuava aceso e afiado como aço que nunca quebra. A roupa de detento surrada grudava no corpo. Mas a dignidade de um chefe de família que não se curva irradiava da forma como ele se punha desafiando a luz do sol. Luana, a alguns metros da porta, parou estupefacta. Como se todo o som ao redor parasse. A saudade apertada no peito surgiu com força. Ela deu um passo à frente, querendo correr para abraçar o pai. Liberar a saudade reprimida e garantir que todo o sofrimento que passaram acabasse hoje. Mas o momento de emoção que deveria ser o auge da felicidade foi interrompido bruscamente. De trás da porta, 2 homens à paisana surgiram de repente. Ambos robustos, com rostos cobertos por máscaras pretas. Movimentos rápidos e treinados, como gente que preparou essa emboscada há muito tempo.
Antes que ela pudesse alcançar a mão do pai, os dois homens puxaram-no de volta para a escuridão da sala à força. Um deles gritou alto. Sua voz furou o barulho da massa. Refazer o processo. Ordem superior, gritou. Como se aquelas palavras bastassem para cobrir toda a irregularidade que cometiam. As pessoas no pátio gritaram de susto. Alguns avançaram tentando se aproximar. Mas a tropa de choque formou imediatamente uma barricada para impedir. Gritos de protesto misturados com berros de raiva tornaram o clima, já quente, ainda mais explosivo. Luana tentou furar o bloqueio. Mas seu corpo foi contido por um empurrão forte de um policial na linha de frente. Soldado Tiago, vendo aquilo de perto, reagiu na hora. Sem hesitar, caminhou rápido tentando furar a barreira para ajudar Luana e impedir a ação arbitrária. Mas seus passos foram parados instantaneamente quando um oficial superior, de rosto frio e olhar ameaçador, bloqueou seu caminho. Volte para o seu posto, Tiago, bradou o oficial, a voz como um chicote ordenando sem direito à réplica. Tiago tentou explicar, a voz subindo o tom. Isso é uma violação. Ele já deveria estar livre, mas cada palavra foi respondida com um empurrão forte e um olhar mortal. Luana, olhando Tiago de longe, viu a luta silenciosa não menos importante. A resistência de um policial jovem tendo que escolher entre a lealdade à farda e a verdade em que acreditava. No meio do caos, a porta lateral fechou-se novamente, deixando uma sombra escura que sinalizava que o pai de Luana desaparecera de novo no redemoinho de uma conspiração muito mais profunda. O clima no pátio da delegacia virou um mar de desordem incontrolável. O sol queimando a pele não conseguia apagar os gritos. O povo, cada vez mais alto, exigia a libertação do pai de Luana. Pessoas se espremiam na grade, punhos para o alto, gritando palavras de ordem. Protestos que ecoavam até a avenida. Jornalistas aumentavam o barulho com câmeras ligadas direto, transmitindo cada segundo de tensão para milhares de espectadores lá fora. Luana estava na linha de frente. Peito estrondando. Olhos furando a multidão. Procurando uma brecha e sinais do reaparecimento do pai que sumira de repente. Mas de trás das paredes da delegacia, apenas um silêncio denso provocava mais ansiedade. De repente, um som estranho rompeu o tumulto. Um ronco grave. Motores de veículos grandes vindo da via principal. A vibração dos motores a diesel aproximando-se ouvia-se clara, atravessando as camadas de som. O grito da massa foi como um trovão antes da tempestade. As pessoas na grade olharam para a rua com rostos surpresos. De trás da poeira levantada, silhuetas de vários veículos blindados escuros começaram a aparecer, seguidos por uma fila de carros sem placas oficiais. Faróis de busca no teto dos carros acenderam fracos, indicando que a chegada deles não era tarefa de rotina. O ar quente da tarde mudou instantaneamente para um frio sufocante. Como se trouxesse um mau presságio não dito. Quando a fila de veículos parou na frente da delegacia, as portas se abriram quase ao mesmo tempo. Saiu um grupo de homens vestidos totalmente de preto. Parte usava coletes táticos e máscaras cobrindo o rosto. Outra parte usava ternos civis alinhados, não menos intimidadores. Não havia insígnia oficial da polícia ou militar nos uniformes. Apenas olhares frios e calculistas. Alguns traziam rádios comunicadores. Outros seguravam armas leves abaixadas. Com movimentos calmos, mas prontos para uso a qualquer momento. A presença deles fez a massa, que antes gritava corajosa, calar-se espontaneamente por alguns segundos. O clima ficou assustador. A tensão pairava no ar como nuvem negra antes da tempestade. No meio do cerco cada vez mais apertado, Luana sentiu um pressentimento que não podia mais ignorar. As informações do soldado Tiago sobre o envolvimento do pai como testemunha-chave de corrupção agora ganhavam uma forma mais aterrorizante. Seu pai não era apenas um preso de trânsito. Ele era a chave de um escândalo nacional que tocava altos escalões e agentes da sombra que operavam por trás da cortina do poder.
A presença daquela tropa desconhecida confirmava que o jogo em andamento era muito maior que uma simples extorsão. Sob o sol que começava a parecer fraco coberto pela sombra dos carros pretos, Luana apertou o celular com mais força. Percebendo que a batalha que enfrentava entrará num capítulo muito mais perigoso, onde a lei não era mais protetora, mas apenas um nome fácil de ser distorcido por forças obscuras. A tensão que já atingira o pico mudou de repente para pânico quando toda a energia elétrica da delegacia caiu sem aviso. As luzes que iluminavam o pátio e a sala administrativa apagaram-se simultaneamente, deixando uma escuridão densa, como se o dia tivesse virado noite num piscar de olhos. O som dos motores de ar-condicionado que zumbiam parou bruscamente, criando um silêncio profundo antes de ser seguido por gritos de susto de cidadãos e policiais presos lá dentro. Luana olhou para o celular. A tela que antes estava cheia de notificações agora congelara, sem sinal de rede. Como se uma mão invisível tivesse cortado todas as vias de comunicação, isolando o mundo exterior do que acontecia naquele pátio. No meio da escuridão sufocante, ouviu-se o som de botas pesadas, ritmadas e firmes aproximando-se do prédio. A batida de cada passo ecoava no chão de cimento, quebrando o silêncio assustador. O povo, antes corajoso nos gritos, agora prendia a voz, olhando na direção do som com um medo não dito. Da direção da porta lateral que antes engolira o pai de Luana, a luz fina de lanternas táticas parecia piscar, indicando a presença da tropa desconhecida. O clima ao redor mudou frio e opressor. Como se o próprio ar prendesse a respiração. Luana sentiu os pelos da nuca arrepiarem, percebendo que o que quer que acontecesse a seguir não estava mais sob o controle de ninguém naquele pátio. Então ouviu-se uma voz masculina diferente da confusão anterior, profunda, plana e sem emoção. Levem eles para o local secundário. Ordem de R, disse com uma calma que era por si só aterrorizante. A frase foi como um carimbo oficial impossível de contestar, confirmando a existência da figura R, que até então era apenas um sussurro nas conversas. Cada palavra soou fria como ferro, reafirmando que a operação em curso não era improviso, mas um passo arranjado com precisão. Alguns cidadãos tentaram se aproximar para protestar, mas seus gritos foram engolidos pela escuridão e pelos passos de botas pesadas que se aproximavam cada vez mais. Quando as luzes de emergência finalmente acenderam fracas, espalhando uma luz alaranjada penumbrosa por todo o ambiente, a cena revelada fez todos engasgarem. Brandão, que antes estava caído no pátio, já não estava mais lá. Havia apenas restos de manchas de sangue e papéis espalhados no chão como rastro vago. Nenhum sinal de resistência. Como se seu corpo tivesse desaparecido no ar. O soldado Tiago, tentando buscar seu rastro, encontrou apenas a porta dos fundos entreaberta, apontando para um corredor escuro que ele nunca vira antes. Luana encarou a cena com o maxilar travado. Percebendo que seu oponente não era apenas gente fardada, mas uma rede de sombras capaz de cortar a luz e paralisar a comunicação. Por trás da luz de emergência fraca, a sombra da conspiração de R agora se materializava, engolindo vítimas sem deixar rastro. Luana ficou parada, rígida no meio do pátio agora iluminado pela luz de emergência laranja. A respiração ainda ofegante. O celular que não conectava mais estava apertado em sua mão, como o único apoio que restava. A massa de gente que gritava agora estava calada, confusa, apenas sussurros eram ouvidos. Como se todos esperassem o próximo sinal que não vinha. O vento da tarde, antes quente, agora parecia frio, trazendo o cheiro de metal dos cabos elétricos cortados. Apenas o tic-tac do relógio na delegacia ouvia-se vago lá de dentro, marcando os segundos que passavam lentos, como se o mundo ao redor deles também prendesse a respiração. No canto do pátio, a porta de ferro dos fundos do prédio parecia ligeiramente aberta, revelando a escuridão de um corredor desconhecido. A luz de emergência fraca refletia nas dobradiças enferrujadas, dando a impressão de que aquela porta raramente era usada, talvez preparada apenas para situações como esta. Luana olhou para ela longamente. Olhos semicerrados perfurando o escuro que parecia esconder um grande segredo.
Atrás daquela porta talvez se estendesse a rota de fuga usada para levar seu pai e Brandão para um lugar que ninguém conseguiria adivinhar. Num instante, raiva, ansiedade e curiosidade fundiram-se, fazendo seu coração bater ainda mais forte. Uma consciência mais assustadora logo atingiu sua mente. O inimigo que enfrentava claramente não era mais apenas um policial corrupto ou um grupo de agentes sedentos por dinheiro. Diante dela estendia-se agora a sombra de uma rede de poder obscuro que tinha controle total sobre a eletricidade, o sinal de comunicação e até a própria lei. Eles não eram apenas capazes de apagar rastros num piscar de olhos, mas também de controlar a narrativa para que o mundo lá fora nunca soubesse a verdade. O nome R, que antes era um sussurro, agora transformava-se numa ameaça real, uma entidade invisível que segurava o controle. Nos bastidores do poder, Luana sentiu um frio na espinha, percebendo que a batalha em que entrará era muito maior e mais perigosa do que jamais imaginara. Mas por trás da tensão e do medo que a envolviam, a determinação dentro dela endureceu ainda mais. Ela segurou o celular com mais força, olhando a porta de ferro escancarada como um convite para entrar num novo capítulo. Embora não soubesse onde o corredor terminava, Luana entendia uma coisa: a verdade não podia parar ali. O destino de seu pai e a identidade agora eram um mistério urgente a ser desvendado. A luz de emergência fraca refletia a sombra de seu rosto na superfície da porta de ferro, como se reafirmasse o papel que ela tinha que cumprir. No silêncio denso, Luana permaneceu de pé, esperando o próximo passo enquanto a grande história